Pessoal, você está gravando a partir de agora, viu? Então, o que eu estava dizendo, é muito importante que a gente olhe para dentro da gente, para a gente se conhecer. Eu vou contar uma história para você. A menininha estava ali com uma foto dela. A menininha estava na foto, porque a pessoa que estava me mostrando é adulta. Então, a mulher adulta estava me mostrando uma foto de quando ela era pequenininha, tipo 5 anos assim. E ela estava linda na foto. Cabelo arrumado, vestido bonitinho, linda, mas sozinha. E aí ela falava assim, tá vendo? Essa menina está linda, mas ela está sozinha. Ela sempre foi sozinha. Essa menina é muito sozinha. A gente, a gente quer explicar os nossos fracassos, os nossos problemas, as nossas dores, colocando a culpa em outras pessoas. E aí, então, quem que te penteou? Quem que te arrumou? Quem comprou esse vestido tão bonito? Ah, não sei, não lembro. Mas alguém fez isso. É, nessa idade da foto, você não tinha condições de se cuidar sozinha, de se pentear sozinha, de comprar um vestido sozinha. Ah, então deve ter sido a minha mãe. Pois é. E você está sozinha na foto. Mas alguém tem que ter batido essa foto. Quem estava batendo essa foto? Ah, não sei. Pois é. Então alguém cuidou de você, te vestiu, te colocou, te aprontou, olhou para você e fez uma foto. E você não estava sozinha. Então, a gente precisa olhar para dentro da gente com coragem de encontrar ali os nossos defeitos também, com coragem de encontrar ali os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas covardias. A cada dia que passa, a gente tem mais experiência, a gente tem mais compreensão, capacidade de compreender as coisas. Então, se aos 5 anos você compreende uma coisa de um jeito, aos 6 de outro, enfim, ao longo da vida a gente vai evoluindo. A gente evolui mais rápido se a gente olha para dentro da gente e encara ali as nossas sombras, a nossa parte feia, a nossa criança carente, aquela criança carente que a gente carrega lá dentro de nós, porque todos nós temos esta criança carente, ou como os psicólogos gostam de falar, a criança interior ferida. Gente, nós não tivemos os pais que nós queríamos, nós tivemos os pais que nós temos. A gente não pode escolher, eu quero ele assim, 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 a mãe assim, 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 e viriam dois robozinhos para agir como a gente queria. Não, não é assim. A gente tem desejo, eles têm desejo, muitas vezes os desejos não combinam, né? As percepções, os pensamentos divergem. Então, viver com um outro ser humano sempre vai trazer conflitos. Sempre vamos achar que estamos dando mais do que o outro. Sempre vamos pensar que o outro não compreende a gente, porque se compreendesse, faria exatamente tudo do jeito que a gente quer. Como o outro é falho, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, a professora, o outro é falho, eu também sou. Nós todos somos falhos. E vamos pela vida tentando, experimentando. Essa roupa que eu tenho hoje, um dia, ela não vai me servir mais. Né? E aí a gente passa pela vida estragando essa roupa que a gente tem. Pega uma foto sua de quando você era criança, pega uma foto sua de hoje. Quanta diferença, né? Pega uma foto sua adolescente. Alice não precisa fazer isso não, porque a Alice ainda é adolescente. Pega uma foto sua adolescente e olha, a pele lisinha, né? O olhar inocente, o olhar que brilha, e compara com você hoje. Você tá mais, a gente vai endurecendo com a vida.
a gente vai passando perrengues, a gente vai levando rasteira. E em algum momento, isto volta para gente. Volta para gente. Se a gente não olha e não cuida, isto volta como sintoma. Ah, estou deprimida e não sei por quê. Depressão não tem porquê. Depressão não tem causa. Tristeza tem causa. Estou triste por isso. Agora, depressão não tem causa. É um acúmulo de vivências e pensamentos e sentimentos que faz com que a química do nosso corpo se altere. Eu estava falando antes, né? Vou mandar a música para o Marcelo de uma frequência que vai favorecer algumas coisas, depois eu envio para todos vocês também. Bom, quando a gente se mantém na frequência que a gente nasceu, na frequência do universo, a gente consegue se manter saudável. A gente consegue não adoecer tanto, a gente consegue não ficar pesado. Só que desde que a gente nasce, nós começamos a conviver com os outros. O Leng já falava lá, 100 anos atrás, o Leng era um psiquiatra inglês, e ele falava, o inferno são os outros. Bom, tem alguém falando isso da gente também, né? A gente é igual de alguém também. Na verdade é porque os desejos são diferentes. É porque o outro não vive por minha conta. O outro não vive para satisfazer meus desejos, minhas vontades, tamponar minhas carências. O outro também é um ser de dor. O outro também é um ser de falta. Se a gente viesse para o mundo completo, o que nós faríamos? Sentaríamos, porque já estaríamos em completude. Se estamos em completude, significa que estaríamos em plenitude, na vibração mais alta possível, que é a da paz. Estaríamos o quê? A gente ia sentar e esperar a morte chegar. Mas não, nós não vivemos na vibração da paz. Nós vivemos em vibrações muito baixas, da raiva, do ressentimento, da tristeza, da angústia, da frustração, e vai aumentando, né? Até chegar na paz. Enfim, mas a gente vive em vibrações muito baixas, e os outros à nossa volta vivem em vibrações muito baixas. Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer, até para a gente saber que isto que está acontecendo aqui não me pertence, não é meu. Eu vou me afastar dessa pessoa, porque toda vez que ela chega, ela tumultua o ambiente e ela me tumultua por dentro também, ok? Se você se conhece, você vai saber quando que é você que está tumultuando o relacionamento, quando é você que está tumultuando ali o campo em que você vive. Então, é muito importante que a gente aproveite esse momento aqui, que a gente aproveite esse momento aqui para ter ganhos, não enganos, para que a gente realmente olhe para dentro da gente e fale, que meleca, olha só os seus defeitos, olha só o que você anda fazendo. Vem cá, senta aqui comigo, vamos planejar aqui, ó. Você não vai fazer isso mais não, aqui, ó. Você vai trocar isso aqui por isso aqui, ó. Sabe? Ter uma conversa honesta com você. Eu não sou perfeito e vocês também não são. Só que a gente, mesmo com todos os defeitos, a gente precisa se amar, se respeitar, se cuidar. Quando a gente se ama, se respeita e se cuida, a gente, inclusive, tenta melhorar. Porque aí a gente quer ser uma pessoa que a gente mesmo admira, mas não enganando a gente mesma. Não fingindo ser quem a gente não é. A primeira forma que a gente tem, a primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer as dificuldades é admitir que elas existem. Por que existe psicólogo? E por que existe uma infinidade de pessoas aí que nem tem formação nenhuma
e aprende meia dúzia de técnicas, vira terapeuta, começa a atender, às vezes faz um trabalho horroroso, causa muito mais mal que bem, mas é porque as pessoas estão carentes, precisando desse cuidado. Elas estão, e aí elas escutam o chamado de alguém que não vai poder ajudar, mas ela não sabe, ela está enganada porque ela está em desespero. Então, vocês estão aqui. É muito bom, sabe, trabalhar com gente. Aos 14 anos eu decidi que eu seria psicóloga, e eu acho incrível que hoje eu ainda quero continuar. A psicologia é o que faz sentido para a minha vida. Compreender outro ser humano e ajudar esse outro ser humano a melhorar. Claro, Vilma, você é perfeita? Sua vida é perfeita? Não, gente, todo mundo é igual. Eu tenho um treinamento para compreender os transtornos, os conflitos, as dores e sofrimento psíquico, mas eu também vivo os meus, como todo mundo. E da mesma forma que vocês, eu estou ali, dia a dia, continuamente, buscando evoluir, buscando superar os meus medos, as minhas raivas, os meus ressentimentos. Por mais que a gente trabalhe, sempre vai ter um resto de algo. Até porque a gente continua vivendo e outras coisas continuam acontecendo. Então, gente, o autocuidado, o olhar para dentro da gente e falar assim, vem cá, vamos ter uma conversinha aqui, ó, nós duas agora, e tentar identificar aonde que você está derrapando, sabe? Tentar identificar aonde que você está fazendo de menos, tentar identificar aonde você está fazendo demais. E para a gente poder sair do modo culpar o outro. Porque no modo culpar o outro, a gente não evolui. Não estou dizendo que o outro seja maravilhoso. O outro pode ser de fato um abusador. O outro pode ser de fato uma pessoa que está te fazendo muito mal. Mas a gente só olha para a gente. E se o outro está me fazendo muito mal, o que eu tenho de fazer é me afastar do outro. Então, assumir uma coisa que a gente vai falar ainda bastante lá no final dos nossos seminários, que é lá, já acho que em janeiro, a gente vai falar exatamente disso, da gente ser líder da gente mesmo, da gente conseguir saber aonde que a gente não está aonde a gente está derrapando, porque não somos perfeitos. Agora, a gente passa a vida buscando a evolução. É o que eu sempre falo. Você chegou nesse mundo, você ganhou uma montanha. E você vai escalar essa montanha. Vai ter lugares, vai ter planalto, assim, uma planície, uma lareira, uma ladeira, não, uma clareira, ali cheia de luz, de flores. E vai ter outros trajetos que você vai encontrar um espinheiro, vai até ficar agarrado ali, vai se esfolar toda, vai ter que fazer esforço para sair, e depois você encontra um oásis, e depois você continua, porque não pode parar. Você vai chegar lá em cima. E o ser humano que vai chegar lá no alto da sua montanha tem que ser um ser humano melhor. Tem que ser um ser humano que se conhece, que se compreende, que se cuida, porque a gente só pode ser bom para o outro, cuidar do outro, dar para o outro, quando a gente faz isso para a gente mesmo primeiro. Então, quando a gente está estável, quando a gente está bem, quando a gente vai consertando aqueles conflitos internos, aqueles ninhos de João Peneném que acontecem na nossa vida, é que a gente consegue evoluir. E não há fim no processo de autoconhecimento e no processo de evolução para nossa melhor versão. A nossa melhor versão é sempre a de hoje. A nossa melhor versão é sempre a de hoje. Se você não acha que a sua melhor versão é a de hoje, o que é que você está deixando de fazer? O que você está deixando de olhar? Aonde que você não está te tratando
com consideração, com carinho e com respeito. É bom ter vocês aqui. Se der tempo, eu volto depois para falar mais alguma coisa. Mas agora vamos continuar? Marcelo, Alice. Vamos. Se der algum problema, vocês me avisam aí, porque eu vou ficar sem tela, tá? Ok, ok. Tem um envolvimento nosso nisso aqui, da nossa pessoa, da pessoa que a gente é, né, de preparar o material, de estar aqui. E isso é muito bom para nós. Né? Fazer coisas para o outro, para o bem-estar do outro, é algo que nos enriquece. Então, que vocês também possam aproveitar. Porque enquanto vocês aproveitam, a gente também está aproveitando. Oi, Marcelo. Oi. Apareceu? Não. Mas o meu computador hoje não está muito obediente. Então, Alice, apareceu a apresentação do Marcelo? Não, não apareceu, não. E agora? Apareceu. Apareceu. Agora apareceu. Todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Sim. Bom, a minha apresentação hoje é até uma orientação da professora, qual é o propósito da vida? Coisa que a gente já estava falando agora há pouco, né? Né? O que, que é aquele cume lá no alto da sua montanha, né? Exatamente. Para onde você está indo? Então, qual é a relação entre as necessidades de realização e o propósito da vida? Né? O propósito da vida de uma pessoa cantar para conquistar plateia, logicamente ela vai cantar para conseguir plateia. Para conseguir o quê? Para que as pessoas me amem e me admirem. O que você ganha com isso? Alegria. Ser piloto de corrida para sentir adrenalina nas veias, para não sentir tédio. Marcelo, deixa eu te interromper, Marcelo. Você está no primeiro slide, lá do título ainda. Vê se você consegue arrumar. Ah, isso, muito bem. É porque, gente, necessidade de realização são aquelas coisas mais ordinárias da vida da gente, que a gente faz de uma maneira mais ordinária. Enquanto o propósito da vida, o Marcelo vai contar para a gente daqui a pouco, porque eu vou ficar calada. Não, pode falar, vamos lá, complemento. Não, eu vou deixar você falar. Então, o propósito de alguma pessoa, se for cantar, o que ela vai conseguir com isso? Né? Vai conseguir plateia. A gente pensa isso, né? Para quê? Para que as pessoas me amem e me admirem. O que gera isso? Alegria. Ser piloto de corrida, para sentir a adrenalina na veia, para não sentir tédio. O que gera isso? Alegria. Marcelo, só deixar as pessoas entenderem que essas perguntas aí, gente, tudo quando a gente quiser algo, quando a gente estiver em dúvida, quando a gente estiver planejando algo na nossa vida, pergunta, para que que você quer isso? O que que você quer? Quero cantar. Para que você quer isso? Né? Para conquistar plateias. Tá, mas para que você quer conquistar plateias? Para que as pessoas me amem e me admirem. E o que que você vai ganhar se as pessoas te amarem, te admirarem? Alegria. E o mesmo exemplo aí, o segundo, ó. Eu quero ser piloto de corrida. Piloto de corrida é uma profissão, mas você pode fazer disso um propósito da sua vida. Por quê? Para quê? Para sentir adrenalina. Para quê? Para não sentir tédio. E o que te traz isso? Alegria. Alegria é uma das frequências vibracionais mais altas que existe. Está lá por volta dos 700 Hz. A paz que eu falei aquela hora está em 1000 Hz. Bom, eu trago para vocês no outro momento a vibração de cada sentimento, de cada emoção, tá? Pode continuar, Marcelo. Mas só para as pessoas entenderem que é importante
A gente sempre conversar com a gente, que eu falei antes, pergunta para você, conversa com você. Isso dá clareza para a gente. A gente se conhece mais. É claro que uma pessoa que diz assim, ah, eu quero cantar, para conseguir o quê? Para conquistar plateias. Para conseguir o quê? Para fazer as pessoas felizes. É claro que essa pessoa, ela está agindo não na necessidade de realização, mas no propósito da vida dela, de fazer o maior bem para o maior número de pessoas. Ok. Daquilo que você está sentindo em relação à alegria. Está sentindo alegria? Sim, a vibração gerada, que foi falado agora, né, é positiva. Os resultados são positivos. Não está sentindo alegria, a vibração gerada é negativa. Os resultados são negativos. O que lhe traz alegria? Por que essa coisa lhe traz alegria? São perguntas que eu acho que a gente deve fazer sempre, né? Eu acho que existe uma dificuldade muito grande da gente definir o que é alegria e felicidade, né? Ok. Algumas coisas trazem felicidade, outras trazem alegria. E são coisas diferentes. Pode falar, professor. Responde, as duas saíram, né? Não. Quem saiu? A Paula ficou aí, a Ludmila caiu. Então, responde aí, todo mundo, né? Como a gente faz isso sempre de forma bem prática, não é só a gente falar. Escrevam aí vocês agora, rapidinho, numa palavra, de alguma forma, o que te traz alegria e por que essa coisa te traz alegria. Marcelo, Alice, Paula, vamos escrever. Vamos aproveitar, porque isso é autoconhecimento. Tudo que a gente faz aqui, a gente quer que seja prático nesse sentido. Marcelo vai fazer outras perguntas depois aí no meio. Melhor fazendo de uma vez, Marcelo, do que voltar depois, tá? Mas ter esclarecimento, né? Aham. Porque o objetivo é escolher coisas que nos trazem alegria com uma frequência possível. Porque a gente consegue melhores emoções, melhores resultados, uma saúde melhor, quando a gente vive numa vibração superior. Se a gente vive em vibrações inferiores, medo, ressentimento, mágoa, raiva, tristeza, os resultados também são negativos, são piores. A gente consegue produzir muito mais e de uma maneira muito mais bacana através da positividade. Evitar coisas que diminuem nosso nível de alegria, escolher o que nos traz o que se chama de autocuidado, olha aí o autocuidado de novo. Cuidar de si mesmo é escolher coisas que façam você se sentir bem, né? Eu acho que hoje em dia está meio difícil, meio complicado, né? Escolher coisas que você vai se sentir bem. O tempo moderno está muito corrido, né? O tempo está líquido, né? Como fala o Bauman. Bom, exatamente. Então, essa coisa líquida faz com que a gente sinta um feixe só pequeno de alegria, né? E isso pode trazer uma confusão. Felicidade não é alegria. O sentimento de felicidade parece muito mais um sentar em silêncio e perceber que a sua vida realmente é maravilhosa. A alegria é tão importante quanto a felicidade. É um paradigma, né? E a alegria aqueles momentos, né? As pessoas falam assim, não tem felicidade, tem momentos felizes. Não, felicidade, ela tem que ser constante. Aí a gente tem momentos de alegria, que é a exacerbação dessa felicidade. Né? O que seria aí, então? Quando a gente está com os amigos e a gente ri de bobagem, quando a gente acabou de realizar um trabalho e a gente dá um tapinha nas costas e fala, cara, você é bom demais. Eu consegui. Pois é. Então, o sentimento de alegria não está o tempo todo.
Até porque ele exigiria muito do corpo, do nosso corpo, né? Em termos de energia também. Então, mas aí, olha como quem arquitetou tudo isso, né? Olha como Deus é tão sábio que a gente não pode viver na alegria que ninguém consegue viver na alegria, que é um desgaste físico. Então, não. Então, a gente vive ali, na felicidade, que é a coisa mais calma. A alegria é quando aquela felicidade transborda, exacerba. Necessidade de realização é igual a coisas que fazem se sentir realizado. Por ter outros nomes, motivação, chamado, propósito de alma, necessidades orientadoras, vocação, razão de existir e realização pessoal. A necessidade de realização nos ajuda a fazer melhores escolhas, apoiar as nossas necessidades de realização de outras pessoas ajuda a melhorar nossos relacionamentos. No caso, os outros nomes poderiam ser, né? São sinônimos de aventura, autonomia, destaque, controle, conexão, criatividade, individualidade. Uma muito importante que eu acho hoje em dia é esse aqui, ó, reconhecimento e aprovação. Não sei se está faltando ou é uma parte egoísta do ser humano que não está vindo, né? Todo mundo ouvindo? Tá aí. Sim, Marcelo, tá todo mundo ouvindo, eu acho. Ninguém reclamou, não. Pode continuar. Ninguém reclamou, né? Ninguém reclamou. Agora, outras se confundem. Por exemplo, o poder. O poder é muito confuso em relação à felicidade, né? Agora, a tranquilidade, não. A tranquilidade traz paz de espírito. O sucesso é relativo para aquilo que você almeja, ou seja, das suas necessidades de realização, mas sem exagero. A satisfação é uma coisa muito pessoal. A integridade eu acho muito importante também. Prestígio vai variar de acordo com a sua capacidade, né? Uma pessoa de prestígio não é só aquela que tem uma aprovação da sociedade, mas ela tem uma capacidade individual também. Ok? Agora vem aqui a comparação entre o propósito e o que lhe proporciona. Para que eu possa tirar fé? Para que eu vou tirar fé? Peraí. O exemplo aí de cima, eu preciso de dinheiro, você está vendo aí? O exemplo é esse, preciso de dinheiro. Com que propósito? Com que propósito? Para eu tirar férias, para ter sensação de liberdade, desculpa. Para que eu possa doá-lo aos necessitados? Talvez, né? Ultimamente não. Sensação de fazer diferença, contribuir. Para que eu possa proporcionar o melhor à minha família? Sensação de segurança e tranquilidade. Realmente, preciso de dinheiro. Né? Mas então, assim, às vezes a gente tem que realmente fazer essa pergunta, né? O que isso? Qual é o propósito de eu querer isso? O que isso pode me proporcionar? E se você vê que aí não tem nenhum arquétipo, né? Aí no que pode proporcionar, não tem nenhum valor elevado, né? Tranquilidade, segurança, né? Contribuição, liberdade, são valores importantes, né? Então, aquilo que a gente quer, para ser um propósito, tem que nos trazer algum valor superior. Ah, eu quero dinheiro para quê? Para beber todas. Ah, eu quero dinheiro para quê? Para ter poder e as pessoas me obedecerem também. Sabe, não são motivações, não são arquétipos positivos. Não são valorizados. E não se enganem, gente. A gente está numa sociedade muito permissiva, com uma negociação muito grande de valores, de princípios, e cada vez mais a gente tem pessoas adoecendo psiquicamente de uma maneira absurda. Não é ter tudo o que quer, fazer tudo o que faz as pessoas felizes. Né? Pode trazer um pouco mais de prazer,
mas o prazer, ele é muito, muito, muito momentâneo. Nós ainda trazemos na nossa estrutura psíquica os princípios lá desde o começo da humanidade. Liberdade é importante, extremamente importante. Senso de contribuição, contribuir para o mundo, com certeza. Segurança, com certeza. Tranquilidade, com certeza. Honestidade, justiça, e aí vem outros. Eles continuam valendo. E se a gente. Por que as pessoas estão tão adoecidas que querem, se permitindo tudo? E elas continuam cada vez mais tristes e adoecidas, porque elas estão quebrando padrões que são coletivos, padrões arquetípicos da humanidade. A humanidade sobrevive baseada nesses princípios. É honestidade, é família, é tranquilidade, é segurança, é contribuição, é dádivas, enfim. E se a gente não está fazendo isto, há uma parte nossa, que eu vou chamar aqui de inconsciente noético, porque é assim que o Viktor Frankl chamava, que é a nossa parte espiritual. Você pode enfiá-la no buraco mais fundo, jogar muita terra por cima, concreto, tudo, que ela vai ficar lá incomodando, porque nós somos seres espirituais, físicos, né? Corpo, psíquico, e nós somos seres espirituais, nós somos seres sociais também. Precisamos de conviver com os outros. E somos seres espirituais. Ah, eu sou ateu. Tudo bem. Eu encontro muitas vezes na pessoa que diz que é ateia uma conexão com a espiritualidade muito grande e ela não percebe. Mas é bom, então são pessoas que mesmo se dizendo ateias, elas não deixam de atualizar a espiritualidade de uma outra forma. Não existe só um jeito de fazer as coisas. Marcelo, é que eu não resisto a te interromper, mas vou ficar calada, prometo. Não, pode ajudar, está ótimo, eu também estou ouvindo. E a outra, preciso de estímulo intelectual. Qual o propósito? Para que eu não fique entediado. É um desafio mental. É um desafio mental. Eu posso enquadrar aqui. Para que eu possa trocar ideias com alguém. Possa trocar ideias com alguém que me identifique. Não sei. Sensação de conexão. Né? Uma coisa leva a outra. Para que eu possa elevar minha aprendizagem e meu conhecimento. Uma sensação de satisfação e importância. Eu acho que a sensação de conexão em relação a alguém que me identifico, será que é bem claro isso? Não sei. Passando Sim, por... Marcelo, sim, você está certo. Se eu quero aprender, eu preciso do estímulo intelectual para ter mais ideias e poder discutir com as pessoas as minhas ideias, eu vou me sentir conectada com essas pessoas. E sentir-se conectado com outro ser humano é uma coisa que nos cura, é uma coisa que transforma a vida numa vida mais leve, mais suportável nos momentos de dificuldade. Ter conexão com outras pessoas. Agora tem a nossa prática. Nós vamos fazer ela hoje, professor? Não ouviu. Necessidade de realização. Aprovação, atenção, autonomia e aventura. Comunidade, conexão, contribuição, controle e criatividade. Desafio, destaque, importância, inclusão, individualidade, influência, integridade e intimidade. Integridade novamente. Liberdade, liderança, poder, prestígio, reconhecimento, satisfação, segurança, singularidade, tranquilidade e valorização. São essas as necessidades
que estão lá no íntimo de todo ser humano. E que se a gente deixa de lado, se a gente não olha, a gente acaba, muitas vezes, como eu falei, adoecendo psiquicamente. Pode voltar, Marcelo. Vamos deixar as pessoas responderem pelo menos uma coisa. Escreva, volta a isto. As necessidades de realização que ele colocou aí é para que vocês vejam qual delas que se encaixa na hora de responder esse exercício aí. Escreve aí, de algo que você precisa. Preciso de. E responde as duas colunas. Com que propósito? E o que que isso pode proporcionar? 3 respostas. Por que 3 respostas, irmão? Porque a gente vai lapidando, né, Marcelo? Não precisa, eu vou escolher 3 aqui. Escreve Alice, escreve Paula, escreve Ludmila. Estou colocando aqui, tá? Isso, coloque. Peraí, você precisa de quê? Liberdade. Tá, só que a liberdade você escreve em cima do quadrinho, tá vendo aí? Aí, onde você escreveu liberdade, com que propósito? Coloca um hífen aí, não, coloca só uma barra aí, qualquer coisa. E escreve na frente com que propósito. Isso. Isso. Então você precisa de liberdade com que propósito? Se sentir seguro. Como assim a gente se sente seguro com liberdade? É o contrário, não? Não sei. Tá, Talvez mas continuei. Você precisa de liberdade para se sentir seguro. isso. Do tipo, a segurança em relação ao fato de que você vai ter os seus desejos respeitados, que você vai continuar podendo ir e vir nesse sentido? Realização de projeto, principalmente. Ok. O que que isso pode te proporcionar? O sentir-se seguro pode te proporcionar o quê? Ele pode diminuir, por exemplo, minha dor de cabeça, né? Então, a sensação de saúde. Não, tira aqui no lugar onde está escrito liberdade, tira e coloca a sensação de saúde. Beleza. Não pode colocar no negativo. Você falou assim, porque aí eu não ia ter enxaqueca. Não, não pode. Tem que colocar, ou então, sensação de bem-estar, sensação de saúde. Tem que ser no positivo. Você não pode colocar no negativo. Então, ainda continuamos. Você disse que precisa de liberdade. Com que propósito? Responde na linha branca. Reconhecimento. O que reconhecimento pode trazer para você? Pode trazer mais prestígio profissional, mais dinheiro, mais Então, trabalho. coloque aí, prestígio profissional. Coloca só prestígio que a gente já sabe. Ok. Bom, você precisa de liberdade com que propósito? Liberdade, influência, integridade, Liberdade para quê? liberdade para mim viver, liberdade para mim ter mais dinheiro, liberdade para mim ter mais. Escreve aí a última linha aí, liberdade para quê? Então, escolha o que você quer escrever aí. Em cima do outro texto. Deixa eu falar. Ok? Está em cima do outro texto. Liberdade para quê? Com que propósito? Propósito de
Diversão. Correto? O que que a diversão vai te proporcionar? Viagem. Não, a diversão não vai proporcionar viagem. Não. Não. É físico. Ela pode, ela é algo, por exemplo, precisa de liberdade para viajar. Tudo bem. Agora, eu preciso de liberdade para ter diversão e poder viajar. Não. Diversão para quê? O que que a diversão vai trazer para a sua vida? Dessas necessidades aí embaixo. Conexão com outras pessoas, aprovação dos amigos, atenção, autonomia. Autonomia. Eu vou lá Você acredita que a diversão traz autonomia? atrás. Atrás. Tá. E você começa a conviver, você começa a conhecer outras pessoas, você começa a conhecer outros lugares, assim, outra sociedade, outras pessoas que pensam diferente de você. Ok. Penso, Então, ok. eu acho que isso é muito particular também, né? Claro. Foi bom você ter feito isso aí, Marcelo, só para as pessoas verem como fazer. E isso depois vocês podem fazer com uma série de outras coisas que vocês estão aí querendo. E porque muitas vezes, quando a gente faz isso aí com seriedade, né, a gente vê, assim, respondendo com honestidade, às vezes a gente vê que aquilo nem vai fazer diferença na nossa vida, ou de que aquilo não vai ser tão bom como a gente imaginou a princípio. É bom fazer esse exercício, tá? Olha, porque ó, eu questionei, como assim liberdade vai trazer segurança? Como assim liberdade traz reconhecimento? Mas aí, no final, a gente vê que, na verdade, a liberdade, o que ele quer mesmo é a autonomia, é poder ir e vir, é poder ser livre, é poder decidir. E isso, sim, realmente tem a ver com a liberdade. Sim. Pode continuar, Marcelo. Bom, o que importa é a sua definição das palavras. Você pode reformular o significado, né, das suas necessidades reais aí que a gente estava falando. Exemplo, receber atenção é igual a receber concentração. Influenciar os outros é igual a exercer influência positiva. Exatamente. Criar intimidade é igual a permitir que os outros me conheçam de verdade. Isso aqui é muito difícil. Abrir a sua intimidade eu acho muito complicado, porque as pessoas não façam um falso, não tenham um falso valor sobre você, né? Três áreas fundamentais da realização: a profissional, a amorosa e a pessoal. Necessidade de realização: aprovação, atenção, autonomia, aventura, nós já falamos sobre isso, comunidade, conexão, contribuição, controle, criatividade, desafio, destaque, diversão, importância, inclusão, individualidade, influência, integridade, intimidade, justiça, liberdade, liderança, poder, prestígio, reconhecimento, satisfação, segurança, singularidade, já está repetido, né? Então, olha só, o exercício depois a gente vai enviar para vocês o exercício. Ah, essa lista aí é muito grande, a gente tem que ter uma lista menor do que realmente faz a gente se sentir realizado. Disso aí tudo, né, o que realmente é importante, por isso que a gente vai reduzir essa lista. Né, gente, essas são as necessidades de realização. Pode ser que você use outras palavras, pode até ser que você acrescente uma que não está aí. Essas necessidades de realização são as necessidades levantadas num estudo de 20 anos pelo Martin Seligman ao redor do mundo. Ele mais uma equipe enorme de psicólogos, para identificar as necessidades de realização que fossem comuns ao maior número de pessoas. E aí, isso não quer dizer que não tenha uma outra necessidade que não esteja aí, mas que faz sentido para você, que faz sentido na sua vida, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente não pode ter todas essas, porque senão a gente não tem paz. A gente vai viver
numa fazeção não vai dormir. A gente precisa diminuir disso aí quais as necessidades que realmente são importantes na nossa vida. Ok. É... Está repetido. Repetido. Isso é um outro exercício, né? Que, na minha experiência de vida atual, eu não gosto de. É que depois a gente vai enviar, né, o exercício completinho para as pessoas. Quer que faça, quer que passe, vamos fazer ou não? Não, agora não. Agora não. Né? A gente envia depois para a pessoa poder sentar lá. É. Então, vamos fazer essa. Vou terminar aqui, por aqui, né? Porque o resto é só realmente para fazer individual. E eu vou passar para o próximo. Pode ser? E aí vem a aplicação. A aplicação nós não vamos fazer hoje, né? Volta, Marcelo, volta numa aí. A atividade está descrita mais abaixo, né, que é a última aí. Reduzir a lista geral de necessidades de realização, fazer o registro das descobertas do momento atual, fazer o registro das descobertas do momento passado, fazer o registro das descobertas no pior momento da sua vida. Nós vamos enviar tudo explicadinho para que vocês façam esse exercício, que é muito importante, porque às vezes a gente fica falando assim, eu quero liberdade, eu quero liberdade. A pessoa fica ali atormentando todo mundo que quer liberdade, mas ela não quer liberdade de fato. E ela só vai perceber quando a gente faz exercício com ela. Às vezes a pessoa acha que contribuir é uma coisa muito importante, é uma necessidade de realização dela, e aí, ao invés dela fazer um trabalho comunitário, ela faz 20 trabalhos comunitários, ela não gasta mais tempo com a família, ela negligencia o trabalho, porque ela vai viver de entidade em entidade ajudando, ou na rua ajudando as pessoas o tempo todo, e ela acaba destruindo a vida dela. Então, mesmo o que é bom, não é bom se não for feito com sistemática, com método. Então, por isso a gente vai enviar o exercício depois para vocês fazerem. Porque é muito bom a gente realmente olhar para dentro da gente e descobrir quais são as nossas motivações, quais necessidades de realização nós realmente temos, o que é que faz sentido na minha vida. Valessa, seja bem-vinda. Pena que você não veio, mas depois nós vamos enviar a gravação, não hoje, mas na semana que vem a gente vai enviar a gravação acompanhada do exercício por escrito. Porque na próxima semana a gente vai trabalhar a partir disso. Né? Ok. Ô, Valessa, é porque eu estava muito, muito ocupada e eu também não estou bem, sabe? Chegou aquele momento em que a Vilma não está bem, de extremo cansaço, porque eu vim esses últimos 3 anos ajudando todo mundo que eu podia. E aí eu cheguei num momento de extremo cansaço. Então, não sente muito que eu estou cansada, não. Não, eu cheguei no momento que eu falei, agora eu vou mais devagar, porque isso é autocuidado, né? Então, e está todo mundo muito ocupado, né? Mas a Juliana está providenciando isso. A Juliana vai fazer e vai enviar para todo mundo. Só que eu estou meio tranquila, assim, meio tranquila de ficar um tempo mais tranquila, porque eu tenho que me cuidar para poder cuidar de vocês. Semana que vem no mesmo horário, Marcela. Mesmo horário. Semana que vem, quinta-feira, no mesmo horário, estaremos aqui. Perfeito. Obrigado a todos aí. Continuando, vai continuar com a Alice? Ou vamos parar por aqui? Não, vamos encerrar hoje, tá, Alice? Na semana que vem, a Alice apresenta a técnica dela. Paula, posso perguntar uma coisa para você, para a Ludmila?
para o Marcelo e para a Alice, por favor. Me espere um minutinho. Deixa eu só parar de gravar aqui.